Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Castro, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Eduardo. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. O prazer é sempre nosso. Eduardo, como é que foram as atividades de plantio dessa safra de inverno por aí? A gente acompanhou, né, diversas regiões ampliando as áreas cultivadas com trigo nesse ano. Por aí em Castro também aconteceu isso? Não, aqui na região, eu diria assim, na região nossa, abrangente, total, mais ou menos estável, em torno de 26 mil hectares, não só em Castro, como dos municípios do entorno, assim. Eu acho que é uma certa estabilidade, né? É o que a gente viu. E aí, como é que estão se desenvolvendo essas áreas até o momento? O desenvolvimento está positivo ou tem problemas por aí? Não, o desenvolvimento aqui é um desenvolvimento normal, porque a nossa janela de plantio, ela começa a partir do dia 10 de maio, né? E se estende até junho, início de julho máximo, né? Então, assim, as geadas não chegaram a afetar muito violentamente na nossa região específica, né? Eu acho que alguém que se plantou mais cedo, mas se não, no geral, ele está em condições normais, né? O trigo aqui. Agora, com relação ao trigo em si, digamos assim, as geadas ocorreram mais ou menos nas épocas que o dano não era tanto, né? Então, diante desse início promissor até esse momento, qual que é a expectativa de vocês para a produtividade, para a produção esse ano? Deve manter um bom índice? Acho que sim, uns 4.500 quilos de trigo é razoável supor isso, né? Num ambiente de preço também razoável, né? Então, se continuar aí agora, e se dessa chuva que está prevendo para hoje aqui, né? O tempo está mudando, estamos torcendo que chova. Realmente, o trigo precisa de pouca chuva mesmo, né? Então, se vier essa nessa fase, depois é só uma para encher o grão e é mais tranquilo, tranquilo, né? Essas são, assim, as informações que a gente tem de uma maneira geral, né, Guilherme? Não é um cenário, né, assim, ruim para nossa... a seca no trigo não foi tão severa assim, né, que o trigo realmente é pouca chuva, e também o frio veio intenso, mas veio numa época em que o trigo não sofria tanto dano, né? Daqui para frente, sim, a gente, se desse uma geada daqui, a gente iria começar a ter problema. Mas não é o caso, esperamos que não aconteça mais nenhum imprevisto daqui para frente, nenhum evento desse climático mais severo em termos de frio, né? E aí, Eduardo, só para a gente entender um pouco melhor esse calendário da cultura por aí, nesse momento, em que fase que o trigo está, que tipo de ações o produtor precisa fazer nesse momento aí nas lavouras? Ela está uma fase de crescimento, emborrachamento, né? Então, é uma fase tranquila, de cuidados normais com relação a alguma doença, alguma coisa, mas está bem sossegado ainda. E quando é que a gente deve ter essas colheitas acontecendo aí no município? As colheitas normalmente são no mês de outubro, né? Meados a final de outubro. É aí que vai dar. Na verdade, o que a gente tem aqui é que a gente colhe por último, né? Com relação ao estado do Paraná. Então, às vezes, você pega um mercado já com bastante ofertado, quando tem aí no restante do Paraná, né? Então, esse ano se deu nas outras regiões um problema de frustração, aqui pode ser que a gente seja beneficiado com a manutenção de um preço melhor, É né? justamente esse o Correndo tudo bem. próximo ponto que eu queria entrar, Eduardo, essa questão de mercado, como é que estão os preços, a perspectiva, deve ser possível ter rentabilidade nesse ano? Eu acredito que sim, um preço na faixa de 1.650 tonelada, que está hoje, né? Se não houver um recuo significativo, a gente deve ter uma rentabilidade boa, né? Não vejo muita dificuldade nisso, né? E aí, Acho que está razoável. Eu acho que, como tudo, né? Você está tendo rentabilidade nos grãos aí de uma maneira geral, né, Guilherme? E o trigo
esse ano também ele está positivo como está tudo de uma maneira geral, Eduardo, né? para a gente encerrar falando um pouquinho da sequência, como é que está o planejamento do produtor aí de Castro para a safra de soja 21-22, safra de milho verão que vem por aí, como é que está esse planejamento, esse recebimento de insumos? Conta um pouquinho para a gente. Não, aqui a gente tem uma presença muito forte das cooperativas, né? E as cooperativas fazem esse trabalho de quem está com cooperativa, mas eu acredito que tem mais segurança, né? E no geral, o mercado aqui é bem estável, eu não vi muita reclamação com relação a essa questão dos insumos, né? A vontade do pessoal é procurar antecipar ao máximo aí os plantios, né? Vejo que o milho, ele não vai ter tanta área, há uma preocupação. O ano passado houve uma questão de cigarrinha aqui, né, com enfesamento, isso causou uma certa instabilidade. Como a soja está alta, acredito que o milho não vai alterar a área que teve o ano passado, entendeu? No máximo, talvez até eu imagino que diminua, né? Porque o ano passado muita gente acabou tendo que fazer silagem para não perder tudo. Então, essa é a questão, né? Feijão um pouco menos por causa a soja com essa rentabilidade nesse preço que está aí para o futuro, ele estimula muito a pessoa ficar com soja, né? Mas eu diria para você que é uma situação de normalidade, não estou vendo nenhuma coisa mais crítica, né? E aí tem a soja mais tardia que vai em cima do trigo, né? E aí, Eduardo, quando Tá, é tá. que devem começar esses trabalhos de plantio por aí? Eu acredito em setembro, né? Aqui quando começa, a partir de setembro vai começar, 10 de setembro a gente começa aqui os trabalhos. Nas áreas de cobertura, onde foi alguma passagem de inverno, alguma coisa. A partir daí, você começa. Normalmente, sempre aqui o clima é um pouco mais frio, né? Então, e também tem a questão do vazio sanitário, né? Temos que que respeitar ele aí, que vai para o dia 10 de setembro, né? Mas aqui é tranquilo, a partir de 20 de setembro se planta, né? Eduardo, muito obrigado pela sua participação, pelo senhor ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu acho sim, né, Guilherme? Nós vivemos um momento, temos que admitir um momento de razoável tranquilidade, de boa rentabilidade nos últimos, que há tempos a gente não via, né? Então, pessoal, todo mundo está preocupado em fazer bem feito, em investir bastante. A gente nota aqui um investimento forte nas lavouras, em tecnologias, no solo, quer dizer, essa rentabilidade está revertendo em investimento dentro da propriedade, né, em capitalização do produtor para depender menos do sistema bancário. A gente percebe esse movimento que é muito saudável no campo. Então, realmente é um momento bom, um momento de se plantar bem, se colher com muita produtividade e ir para frente com os investimentos e na atividade que tem aí, né? Essa, essa observação que a gente faz e a gente vê a dedicação do pessoal investindo em tecnologia para melhorar mesmo a produtividade. Tecnologia em solo é o que a gente tem visto aqui, isso é um positivo porque só vai um caminho sempre de avanço, né? Isso dá um horizonte muito bom para toda a agricultura aqui, já que a gente está falando mais de grãos aqui da nossa região, do estado. Eu acho que no Brasil deve estar tudo mais ou menos assim, né, Guilherme? Seu Eduardo, Era mais isso. uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender tudo isso aí da região. E a gente deixa o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essas lavouras de trigo e como é que vai ser o plantio da soja por aí também. Muito obrigado. Um abraço. Esse, o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos
para as lavouras de trigo nessa safra de inverno e também já as perspectivas para a próxima safra verão 21-22 que vem pela frente. O Eduardo destacando que nas lavouras de trigo tudo correndo dentro do previsto, da normalidade até esse momento. A área cultivada foi de 26 mil hectares em Castro e nos municípios de entorno, uma área estável com relação à safra passada e que vai se desenvolvendo bem até aqui, não teve prejuízos com as geadas, as lavouras estão boas, precisando um pouquinho de chuva nesse momento e entrando agora naquela fase mais crítica para possíveis danos por geadas que possam acontecer, mas conforme o Eduardo destacou para a gente, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma previsão, nenhuma perspectiva de que isso vá acontecer e prejudicar essas lavouras. O Eduardo destacando que as condições de mercado são bastante positivas, a tonelada nesse momento girando em torno de R$ 1.650 a tonelada, o que é um preço bastante positivo lá para a região, e aí uma configuração de mercado diferente em 2021 que pode beneficiar os produtores de Castro. O Eduardo Medeiros explicando para a gente que normalmente Castro é um município que colhe por último trigo, então quando o trigo de Castro entra no mercado, o mercado paranaense já está bastante abastecido e os produtores acabam encontrando preços menores. Nesse ano, como outras regiões do estado sofreram com as geadas, a expectativa é de que o produtor consiga melhores condições de negociação conforme essa colheita for avançando lá no mês de outubro. Essa expectativa para a colheita, expectativa de que nesse momento de colher 4.500 quilos por hectare, conforme o presidente do sindicato destacou para a gente. Preparativos para a safra de verão também avançando. Aí o milho, que no ano passado sofreu bastante com ataque de cigarrinhas, com presença de enfesamentos, deve ter o ânimo tirado um pouquinho por parte do produtor, que vai apostar muito na safra de soja. As atividades de plantio já devem começar desde setembro, naquelas áreas que estão com plantas de cobertura. Nessas áreas de trigo, entra a soja tardia a partir do mês de outubro, e aí o produtor apostando em rentabilidade, apostando nessa próxima safra de soja também, lá em Castro, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.